Bem-vindos a mais um Projetos de Mestre. Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e hoje eu trago uma pergunta. Você conhece o grafeno? Bom, nos últimos tempos, muitas pessoas têm falado do grafeno, e que é um super material com excelentes propriedades. Mas você realmente sabe do que se trata? Ou só está baseado no que as pessoas falam, nessas, às vezes até algumas informações erradas? Você sabia que ele foi produzido pela primeira vez com grafite e fita adesiva? Bom, sabemos que alguns átomos podem se alinhar de formas diferentes, e isso resulta em diferentes propriedades. O carbono, por exemplo, pode formar o diamante, grafite e ainda o grafeno. Todos nós conseguimos perceber, obviamente, a diferença entre o grafite de um lápis e das pedras brilhantes presentes nas joias. Mas e o grafeno? Onde entra o grafeno nessa história? Bom, o grafite é composto por inúmeras camadas de carbono alinhadas em uma estrutura hexagonal. O grafeno nada mais é que um material formado apenas por uma única camada de átomos de grafite. Isso mesmo! O grafeno é tão fino que pode ser considerado um material bidimensional. A sua espessura é mais de 1 milhão de vezes menor que um fio de cabelo. E uma manta desse material, do tamanho de um campo de futebol, pesaria apenas 1 grama. É tão estranho ter um material tão fino que tiveram estudos em 1946 que chegaram a caracterizar esse grafeno de uma forma teórica, mas acreditavam que esse material, por ser bidimensional, com uma espessura tendendo a zero, não poderia existir por instabilidades térmicas. Só que em 2004, os pesquisadores conseguiram produzir grafeno por clivagem micromecânica. Esse termo parece complexo, mas o conceito por trás do método que eles usaram é bastante simples. Os cientistas eles usaram uma fita adesiva e adicionaram grafite na superfície dessa fita. E a partir daí começaram a colar e descolar essa fita inúmeras vezes para fazer com que as camadas do grafite fossem se separando. Então vamos supor que o grafite inicialmente tinha 500 mil camadas. Então na segunda passada teriam 250 mil, depois 125 mil, e aí por diante até chegar para obter o grafeno até uma única camada. Então, depois de muita repetição, o processo repetitivo, esse material colocou esse material muito fino que foi obtido em uma placa de silício, encoberta por óxido de silício. Então levaram essa amostra ao microscópio para fazer análise. Então eles perceberam que havia flocos finíssimos que só puderam ser vistos no microscópio, inclusive, com a reação que houve com o óxido de silício da superfície dessa placa. E esses flocos foram comprovadamente definidos como grafeno. Existem outras formas de se obter esse material, mas todas ainda são muito caras ou então inviáveis para produção em larga escala. No Brasil, existem pesquisadores que conseguem obter o óxido de grafeno através de reações químicas, utilizando diferentes rotas. Mas mesmo dessa forma, o processo demanda bastante tempo e é, de certa forma, complexo e difícil de se obter uma alta pureza desse composto. O grafeno, por mais leve que ele seja, que pesa cerca de 0,77 miligramas por metro quadrado, tem uma excelente resistência à tração, 130 gigapascal e o módulo de elasticidade de 1 terapascal. O que isso significa? Significa que ele é de 100 a 300 vezes mais resistente que o aço. Com essa propriedade, ele pode ser aproveitado para ser utilizado como reforço em compósitos poliméricos. Então, o que é um compósito polimérico? É um material que ele tem uma base de polímero, de um plástico, ele é adicionado uma substância particulada ou então uma fibra, que nesse caso seria o grafeno. E esses compósitos podem ser aplicados na indústria aeronáutica. Por exemplo, isso aumenta a resistência das peças que são usadas e também a massa delas, o peso. Logo, o avião produzido com elas vai ter uma
um menor consumo de combustível e um maior rendimento em consequência disso. O grafeno é um excelente condutor térmico e também de corrente elétrica. Ele pode dissipar 5 vezes mais calor que o cobre e conduzir corrente 250 vezes melhor do que o silício. Alguns estudos, inclusive com transistores de grafeno, indicam que os processadores fabricados com esse material podem ter um clock de 2000 GHz, ou então 2 THz, e consome apenas 1% da energia dos atuais, ocupando ainda menores espaços, com dimensões menores, sem a necessidade de usar trocadores de calor avançados. Só para comparação, a gente tem 2 THz de processamento com grafeno, os Intel i9 atuais chegam apenas a 5 GHz. Bom, com esse material é possível desenvolver também baterias de alto rendimento e supercapacitores também, que eles vão poder armazenar muito mais energia do que a gente está acostumado hoje. Um carro elétrico equipado com uma bateria de grafeno, por exemplo, pode ter uma autonomia de 800 km, o dobro aproximadamente dos carros atuais, e ainda carregar 33 vezes mais rápido do que os carros que a gente já está acostumado, os carros elétricos que a gente já está acostumado. E ainda tem mais, essa bateria, além de ser usada para armazenar a energia química, ainda vai poder fazer parte do chassi do veículo, justamente pela ótima resistência mecânica do grafeno. Isso vai fazer com que a própria invólucro do carro ele seja carregável. Isso vai reduzir demais os pesos desses automóveis e muito provavelmente tornar ainda mais viáveis para a utilização. Espero que esse podcast tenha sido bastante útil para vocês entenderem um pouco mais sobre o grafeno, o que é e como foi encontrado e quais são as perspectivas do seu uso no futuro. E se quiserem saber mais, entra lá no meu Instagram, @eng.alanrodrigues, Alan com 2 L's. Então segue lá, fala o que achou do podcast, o que você quer ver, que eu estou sempre à disposição. Beleza? Um abraço e até mais.